Olá, irmão! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Fabrício Freitas, ele é lá do Distrito Federal de Brasília, e o nome é O Reino Pertence aos Pequenos. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, cujo objetivo é oferecer mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o intuito de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Vocês sabem que eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Fabrício Freitas. O que eu faço? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Lembrando que eu não tenho nenhum conhecimento teológico, nenhuma formação teológica em escola, tal. O que eu sei é aquilo que eu venho aprendendo durante todos esses anos na caminhada com Jesus. Então, eu sempre peço que vocês estejam atentos à palavra, porque Deus pode falar diferente ao seu coração e você pode entender de forma diferente, tá bom? Também quero pedir que você possa compartilhar esta palavra, né, que é a nossa sexta-feira com Cristo, lembrando que tudo que está escrito na Bíblia, quando chega em alguém, não volta vazio, ou é para salvação ou é para perdição. Então, que nós possamos edificar aqueles que já conhecem a palavra e mostrar a Jesus para aqueles que não conhecem, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, que nós possamos compreender o que Tu tens para nos dizer. Somos gratos pela oportunidade de estarmos juntos e podermos fazer esse devocional, que possamos realmente sermos simples como as crianças. É em Teu nome que eu peço, que nós pedimos. Amém. Bem, irmãos, o nosso texto de hoje é muito pequeno. Nós vamos ler Mateus 19, de 13 a 15. E é um trecho onde Jesus Cristo recebe as crianças que foram levadas até ele. Eu imagino que os pais, né, quando ouviram falar, olha, tem uma pessoa que vem abençoando aí, é o Cristo, tal, ele faz milagre. Então, eu imagino que os pais falaram, bom, vamos levar nossos filhos lá. Então, levam para que Jesus os abençoe. E os discípulos, então, tentam impedi-las. Mas Jesus corrige isso e fala, não, ó. Deixa as criancinhas vir e não a impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Então, é o que Jesus disse. E o que isso significa, né? Que a criança tem valor, e Jesus disse que ela tem um lugar especial no reino de Deus, contrariando a cultura daquela época, onde as crianças eram vistas como insignificantes. Também é um exemplo de fé, porque a criança destaca muito a simplicidade, né? A simplicidade das crianças deixam às vezes a gente assim, ó, de boca aberta. Então, Jesus fala para que nós possamos aprender com ela sobre humildade, sobre confiança, porque são qualidades essenciais que as crianças nos demonstram e servem para que a gente possa viver de uma vida mais tranquila e possa se aproximar de Jesus, entrando no reino dos céus. Outra coisa que aprendemos com as crianças é que Jesus, ao acolhê-las, ele estava também incluindo as crianças, né? Ele as acolhe. Então, eles estavam incluindo aquelas pessoinhas vulneráveis, ensinando que ninguém deve ser impedido de se aproximar dele. E principalmente, né, as crianças, os mais vulneráveis, aqueles que a gente acha que, nossa, tem nada a ver, mas eles são puros de coração e Jesus fica contente que elas se aproximem dele, esse tipo de pessoa, né? Então, essa passagem que a gente vai ler, 3 versículos são curtos, né? É um lembrete poderoso de fé, lembrando que a fé verdadeira se parece mais com a confiança de uma criança do que com a sabedoria dos adultos, tá bom? Vamos ler? Então, Mateus 19, do 13 ao 15. E diz assim, ó. Trouxeram-lhe então os meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então Jesus abençoou aquelas crianças, né?
Bom, o irmão Fabrício Freitas, ele disse que é importante que a gente se lembre de como que é uma criança, né? Como ela é absolutamente confiante e simples. As crianças são realmente encantadoras, né? E a criança não precisa ter medo daquilo que ela precisa, ela não precisa ter medo daquilo que ela acredita. Ela vai de peito aberto, né? Porque ela acredita que tudo é possível. Então, tudo que ela quer, ela acha que é possível ter. E essa é uma essência da humildade que Jesus destacou nesse encontro especial que a gente acabou de ler. Jesus teve uma reação super, mega, hiper surpreendente, né? Porque eu imagino que aquele momento era sério, Jesus estava ensinando, conversando. Imagina aquelas crianças chegando, falando muito, dando risada. E os discípulos, tipo, não, vamos deixar que isso aqui vire uma bagunça, né? Porque essas crianças não têm nada aqui nesse lugar. E eles tentam afastar as crianças e Jesus no versículo 14 fala, não, deixem os pequeninos e não os impeçais de vir a mim. E ele acabou repreendendo então os discípulos, né? Porque eles não entenderam nada, não tinham entendido que o Senhor quer abençoar a todos. E o que Jesus fez? Abençoou as crianças, deixando a preciosa lição pra gente de que o reino dos céus pertence aos humildes e os simples de coração. Não são aqueles de nariz empinado. O reino não é para os soberbos. Então nós temos que adotar uma atitude de humildade e aprender esse tipo de confiança com as crianças, né? Elas ensinam pra gente que a fé não precisa ser complicada. Ela tem que ser simples, simples e confiante. É o quanto basta para termos fé. Agora a pergunta que não quer calar é: você está disposto a abandonar suas reservas e se aproximar de Jesus com um coração puro e humilde? Não é tarefa fácil não, viu, irmãos? É uma tarefa bastante difícil, mas você está disposto? Então, se você está, ora comigo agora, essa pequena oração. Deus, ajude-me a confiar humildemente no Senhor, que eu tenha uma fé simples, mas verdadeira, como a das crianças. Ensina-me o verdadeiro significado de ser parte do reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Só o Senhor pode nos ensinar, né, a sermos realmente confiantes e humildes. O nosso manancial termina assim, ó. Que o Senhor cultive em nosso coração uma fé simples, mas uma fé verdadeira. Agora vou terminar, né, deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o reino de Deus, né, o reino dos céus, pertence aos pequenos, é que com eles que a gente aprende. Para nós é super mega possível abraçar e nós temos que fazer isso. Lembre também do nosso Salmo 25:12, que diz assim, ó: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu me despeço, né, com a frase do ano, a frase escrita por A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.